O orgulho é um veneno lento, mas implacável, uma toxina espiritual que se infiltra nas correntes da alma, corrompendo o espírito de dentro para fora, muito antes que seus efeitos necróticos se tornem visíveis aos observadores externos. Ele é a gangrena da alma, que se espalha silenciosamente sob a superfície de uma aparente virtude, uma raiz de amargura que, uma vez plantada, produz inevitavelmente frutos de destruição. Charles Haddon Spurgeon, o pregador aclamado como o príncipe dos pregadores, não enxergava o orgulho apenas como um pecado entre muitos, mas como a espinha dorsal do mal, a estrutura fundamental sobre a qual todos os outros pecados se erguem e encontram apoio. Sua periculosidade não reside meramente em sua sutileza, mas em sua capacidade camaleônica de se disfarçar de virtude, sendo frequentemente aplaudido pelo mundo sob os nomes de autoconfiança, ambição e uma saudável autoestima. Spurgeon afirmava que o orgulho é o pecado que mais se assemelha à essência do coração humano em seu estado decaído. É natural, confortável, para a alma que o abriga, quase inteiramente invisível. Ele não é um invasor estranho, mas a língua nativa da nossa natureza caída, residindo na medula de nossos ossos e sendo, portanto, o vício mais teimoso e difícil de ser desalojado do peito humano. Com uma veemência profética, Spurgeon ensinava que o orgulho é a transgressão primordial, o pecado original do universo. Foi o pensamento blasfemo serei semelhante ao Altíssimo que precipitou Lúcifer, a estrela da manhã, das cortes celestiais para as profundezas da escuridão eterna, transformando um arcanjo de luz em Satanás. Foi essa mesma semente que ele sussurrou no jardim do Éden, prometendo a Adão e Eva a divindade através da desobediência, resultando na queda catastrófica de toda a raça humana. E, diariamente, esse mesmo orgulho continua a ser a barreira invisível, porém maciça, que mantém inúmeras pessoas afastadas da graça redentora de Deus. A lógica é implacável. A graça, por sua própria definição, é um favor imerecido, um dom gratuito. O orgulho, por sua natureza, insiste no mérito e na autossuficiência. Uma mão estendida para receber um presente não pode ser, ao mesmo tempo, um punho cerrado de autodependência. Spurgeon alertava que o orgulho raramente se manifesta em trajes de arrogância explícita e teatral. Isso seria demasiado óbvio. Com maior frequência, ele se veste com as roupas sóbrias da independência, da competência e daquele monólogo silencioso e persistente que ecoa nos recônditos da mente: eu não preciso de ajuda. Eu sou perfeitamente capaz de resolver isso sozinho. Minha teologia é mais precisa, meu serviço é mais eficaz, meu discernimento é superior ao deles. É o pecado que se alimenta do desprezo secreto pelos outros, enquanto se admira incessantemente no espelho da própria justiça, seja ela moral, intelectual ou espiritual. De acordo com sua profunda teologia pastoral, a natureza mais insidiosa do orgulho revela-se em sua capacidade demoníaca de contaminar e perverter até mesmo os atos mais sagrados, transformando virtudes em vícios e o ouro da graça em chumbo. Um homem pode se ajoelhar para orar, no âmago de seu coração, sentir orgulho de sua própria disciplina espiritual em comparação com a dos outros. Uma mulher pode dedicar sua vida ao serviço caridoso, secretamente, deleitar-se com a reputação de santidade que isso lhe confere. Um pregador pode subir ao púlpito para expor a palavra de Deus, enquanto as palavras de humildade saem de sua boca, seu coração pode inchar de prazer pecaminoso por sua própria eloquência ou pela admiração da congregação. O veneno age de forma magistral. O foco se desvia sutilmente da glória de Deus para a autoadmiração pelo bem realizado. O que deveria ser um sacrifício de louvor ao Criador transforma-se em um troféu pessoal, um monumento ao próprio ego. Spurgeon também denunciava a falsa humildade, essa performance teatral da modéstia que secretamente anseia ser reconhecida e elogiada por sua suposta ausência de ego, sendo esta talvez a forma mais repugnante de soberba. Spurgeon advertia com vigor que o orgulho, em sua essência, ergue um muro intransponível entre a alma e Deus, pois o orgulho é uma mentira fundamental sobre a natureza da realidade. Ele nos convence da ilusão de que somos o centro de nosso próprio universo, o capitão de nosso próprio navio, e não o Criador que nos deu o fôlego da vida e que sustenta nossa existência a cada momento. Ele nos seduz a viver como se nossa existência fosse uma propriedade nossa, como se a salvação pudesse ser conquistada por nossos méritos e esforços, e como se nosso valor intrínseco fosse medido pelo reconhecimento e pela aprovação dos homens. É um ato de roubo espiritual, subtraindo a glória que pertence unicamente a Deus e reivindicando-a para nós mesmos. O perigo mais grave reside no fato de que, enquanto nos alimentamos dessa ilusão de autonomia, a humildade, que ele descrevia como o único solo fértil onde a semente da graça divina pode germinar e florescer, é sistematicamente arrancada de nós,
deixando o terreno da alma árido, endurecido e estéril. Um homem orgulhoso não consegue verdadeiramente submeter-se a Deus, pois, em última análise, ele é o seu próprio ídolo, governando o pequeno reino de seu coração. Para Spurgeon, o antídoto contra essa doença espiritual universal não é um mero esforço volitivo para tentar ser humilde, uma tarefa paradoxal e fadada ao fracasso, pois o ego pode se orgulhar até mesmo de sua tentativa de humildade. A verdadeira e única cura reside em se colocar diariamente, através da escritura e da oração, sob a luz ofuscante da majestade e da santidade de Deus. É uma impossibilidade lógica e espiritual que um homem se glorie de sua pequena chama quando está diante do sol em seu pleno fulgor. É impossível sentir-se grande e autossuficiente quando se contempla a magnitude infinita da cruz de Cristo, o lugar onde a santidade perfeita de Deus e a profundidade do pecado humano se encontram, e onde a própria humildade encarnada, na pessoa de Cristo, esvaziou-se a si mesma até a morte. Um olhar verdadeiro para o Calvário pulveriza a autojustiça. Ele pregava com fervor que o orgulho só encontra sua sentença de morte quando fixamos nosso olhar em Jesus e compreendemos, em um nível visceral e não apenas intelectual, que sem ele não apenas não podemos fazer nada de valor eterno, mas fundamentalmente não somos nada. É a obra do Espírito Santo que nos ilumina para vermos essa verdade, que nos convence de nosso orgulho e nos atrai para a humildade de Cristo. E aqui reside um ponto de conforto pastoral que ele repetia com uma intensidade profunda: Deus quebra o orgulho dos seus filhos, não para esmagá-los com a humilhação punitiva do mundo, mas para libertá-los de sua mais tirânica e autoimposta prisão. O orgulho é uma cela dourada, reluzente, admirável e espaçosa por fora, mas sufocante, solitária e isoladora por dentro. Em sua infinita sabedoria e amor soberano, Deus frequentemente permite que seus filhos amados experimentem quedas dolorosas, perdas inexplicáveis, doenças debilitantes e fracassos humilhantes, não como um ato de castigo, mas como uma cirurgia corretiva de um pai amoroso. Cada deserto árido que atravessamos, cada porta que se fecha em nosso rosto, cada humilhação pública ou privada, como o espinho na carne de Paulo, é um instrumento divino afiado, projetado para cortar as raízes profundas e tenazes do orgulho. Esses são os meios pelos quais Deus nos desmama do veneno da autoconfiança e nos ensina a lição vital da completa e feliz dependência dele. No fim das contas, a teologia de Spurgeon sobre este assunto é clara e ecoa a sabedoria das Escrituras. O orgulho é o caminho garantido para a destruição, enquanto a humildade é o caminho seguro para a graça e a exaltação divina. O homem orgulhoso pode escalar as alturas do sucesso mundano, construindo sua torre de Babel pessoal com os tijolos de suas próprias realizações, mas sua fundação é areia, e sua queda será súbita, inevitável e catastrófica. O humilde, em contrapartida, que pode parecer pequeno e insignificante aos olhos do mundo, permanece firme mesmo sob as tempestades mais violentas, pois não está ancorado em sua própria força vacilante, mas na rocha eterna que é Cristo. Portanto, se o desejo sincero da alma é vencer o orgulho, a estratégia não pode ser um ataque frontal e direto, pois ele é astuto demais para ser expulso pela força de vontade humana. Em vez disso, a solução é uma estratégia de deslocamento: encher o coração, a mente e a alma com a glória e a beleza de Cristo, até que não reste mais espaço para o ego inflado. É cultivar a gratidão até que ela sufoque a murmuração. É praticar o serviço secreto que ninguém aplaude. É ser rápido em confessar o erro e lento para reivindicar o crédito. É lembrar-se constantemente de que cada dom, cada talento, cada respiração é uma dádiva imerecida de suas mãos graciosas. O orgulho é o veneno que promete a vida, mas entrega a morte eterna. A humildade, que o mundo despreza como fraqueza, é a cura que nos conduz à verdadeira força e à vida que nunca terá fim.